Pá, beleza? Falar aí de férias. Vai ter um pouquinho de barulho aí da avenida aqui, mas não tem problema, porque tá um calor insuportável. Não tenho feito muitos vídeos porque o quadro de pandemia dá uma desanimada bem intensa e a qualidade das aulas cai pela terça parte. Então, realmente muito difícil. Mas falando de férias, falar de férias do empregado. A gente está falando dos artigos 129 a 153 da CLT e o período de férias corresponde ao descanso anual remunerado do empregado, um período que ele fica em casa ganhando salário para descansar, para repor as energias, para aproveitar com a família, para viajar. Para a doutrina, nós temos 5 princípios regendo aí o período das férias. O primeiro é a anualidade, que sempre que o empregado trabalha um ano, ele terá direito a férias. O segundo princípio é a remunerabilidade, que durante as férias o empregado vai receber. Então ele justamente está inserido aí no termo descanso anual remunerado. Outro princípio é o da continuidade. Quer dizer o quê? Que a gente não pode pegar os 30 dias das férias do empregado e ir jogando 3 dias por mês, 2 dias por mês, 4 dias, depois pega 5 dias, depois... Não. Salvo as exceções previstas em lei, em convenções coletivas, em acordos individuais, é ressalvado aí qualquer exceção, a regra do regime da CLT é a concessão das férias de uma vez só, numa paulada só, os 30 dias numa paulada só. Outro princípio, irrenunciabilidade, ou seja, o empregado não pode abrir mão das férias dele, nem que seja por dinheiro. Ele não pode trabalhar, mesmo que seja em troca de dinheiro. Ressalvado o direito do empregado vender as férias, que a gente vai ver logo logo aqui nesse mesmo vídeo. E ainda esse direito é limitado, mas vamos falar dele mais pra frente. O último princípio é a proporcionalidade, que obviamente se o empregado deixa buracos durante o período aquisitivo dele, quando ele for gozar as férias, ele também vai sofrer as consequências desses buracos. Então é proporcional o que você trabalhou para o que você vai ter direito de férias. E aí, falando de período aquisitivo e período concessivo, a gente fala de período aquisitivo que compreende um lapso temporal aí de 12 meses que o empregado precisa trabalhar para adquirir o direito de férias. Então, o empregado, quando começa a trabalhar numa empresa, comecei amanhã, ele ainda não tem direito de férias. Ele precisa trabalhar 12 meses para adquirir. Daí o nome período aquisitivo, que é o período que o empregado vai adquirir o direito de tirar férias. Quanto ao período concessivo, como o próprio nome sugere, é o período em que o empregador tem para conceder as férias ao empregado. Então, o período concessivo é um lapso temporal de 12 meses também, que o empregador tem para conceder as férias que o empregado adquiriu. Então, vamos pensar assim: primeiro o empregado adquire as férias, 12 meses, para depois, nos próximos 12 meses, o empregador conceder as férias. E aí, nesse sentido, falando de que é o empregador que vai conceder as férias, nós temos que, na verdade, é o empregador que escolhe quando o empregado vai tirar férias. Ressalvados aí os acordos, os ajustes, né, entre patrão e empregado, via de regra, o empregador que escolhe o período que o empregado vai tirar férias. Então, às vezes a gente fala, o patrão, eu quero tirar férias em julho, pode ser? Ele fala, pode ser, não é porque você manda no seu direito, é porque
ele concordou que seja em julho. Se ele falar, não, eu não quero que você tire férias em julho, eu quero que você tire férias em janeiro, se dane. É o empregador que tem a faculdade de escolher quando o empregado vai tirar férias, tá? Porque isso aí é muito confundido, né? A gente tem a tradição aí brasileira de fazer um acordo entre o patrão e o empregado, geralmente as férias ser tiradas em dezembro, geralmente para os estudantes tem a obrigatoriedade de tirar em julho, né? Com essas coisinhas na cabeça a gente acha que é o empregado que escolhe, mas não, é o empregador que escolhe. Bom, o direito de férias está expresso aí no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 17, e no artigo 129 da CLT. Eu não vou ficar lendo, porque ler, né? Ler qualquer um lê. Bom, falando aí de proporcionalidade, a gente fala também da importância do terço constitucional, no sentido de que o cálculo do terço constitucional é sempre com base naquilo que o empregado tem direito. Então vamos lá. Eu vou até deixar, não sei como que eu faço, se eu faço uma montagem, se eu deixo uma foto, enfim. Ou eu falo. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Se o empregado tiver 5 faltas injustificadas, no máximo, né? Se ele tiver até 5 faltas injustificadas, ele terá direito a 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas injustificadas no ano, no período aquisitivo dele, a duração das férias dele já cai. Lembra que eu falei? Se ele deixar buracos no período aquisitivo, ele perde no período concessivo. Então, se ele tiver de 6 a 14 faltas durante o período aquisitivo, ele vai ter uma duração máxima de férias de 24 dias. Do mesmo lado, se ele tiver de 15 a 23 faltas no período aquisitivo, ele tem 18 dias de férias. E se ele tiver de 24 a 32 faltas durante o período aquisitivo, ele tem uma duração máxima de férias de 12 dias. Mais do que 32 faltas, aí eu acho que já é incompreensível para o assunto, porque pode caracterizar aí um abandono de emprego ou qualquer outra coisa mais séria do que necessariamente um buraco no período aquisitivo. Então, voltando para o assunto do terço constitucional, a gente sabe que as férias é calculado pelo valor da remuneração, mais um terço dessa remuneração que vem de bônus, né? Então, o que acontece? As férias cheias compreende os 30 dias do empregado, né? Então, se eu tenho 30 dias de férias, eu tenho direito a uma remuneração mais o terço constitucional. E aí, é importante a gente sempre frisar que o terço constitucional vai ser calculado não sobre 30 dias, mas sobre o que o empregado terá direito. Então, se o empregado tiver direito aí a 18 dias de férias, o terço constitucional vai ser calculado sobre 18 dias de férias e nada mais, certo? Porque senão a gente estaria aí falando de enriquecimento ilícito do empregado, tá? Apesar de que o empregado enriquecer é difícil, né? Bom, falando de falta injustificada, é importante sempre lembrar também que somente as faltas injustificadas que vão afetar aí a fruição das férias. E aí, no sentido de faltas que não são injustificadas, nós estamos falando do artigo 131. O artigo 131 tem no caput: não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado, várias possibilidades do empregado faltar e mesmo assim ele não ser afetado por essa falta. Sempre coloca na cabeça que a falta injustificada vai ter as consequências e falta justificada é a mesma coisa que não ter faltado, tá? Então, por exemplo, se o empregado provar que uma falta que fez ele ter 6 faltas, se ele provar que uma dessas faltas foi por doação de sangue, tá tranquilo, ele vai ter 30 dias de férias. Bom, estamos falando aí do artigo 473 também, que traz várias possibilidades do empregado faltar e não ser considerada uma falta injustificada, né?
E também no sentido voltando aí no período aquisitivo, período concessivo, vamos deixar anotado que, bom, como é que eu fiz? No mês que o empregado estiver gozando das férias, ou seja, adquiriu o direito entrei para trabalhar em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, terei adquirido o direito de férias. Aí eu terei fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro seguintes para poder tirar minhas férias. O mês que eu escolher para tirar as minhas férias será considerado um mês trabalhado para fins de período aquisitivo. Então, não importa que eu estava de férias, aquele mês vai contar como parte do período aquisitivo. Principalmente porque aí a gente foi remunerado, né? Bom, vamos falar também de perda do direito de férias, que está aí não anotei o artigo, mas não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Inciso 2. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Ou seja, aí o legislador ele criou uma possibilidade do empregado receber sem trabalhar e não acumular isso com férias. Então, você estava de licença, percebendo salário por mais de por 30 dias, né? Ou mais. Para que eu vou tirar férias, né? É meio assim, conceder uma benesse muito grande ao empregado, e aí fica desproporcional. Outra possibilidade, isso aí é muito legal para a gente ver aí a parte da pandemia, hein? Não terá o direito de férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços de empresa. Ou ainda, não terá direito de férias o empregado que no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Nesse sentido aí, igualzinho o que eu tinha falado do inciso 2. Se o empregado já fica em casa recebendo por certos períodos, é meio injusto ele ter direito de férias. E é injusto assim nos termos da lei, porque vamos pensar aí só na parte da legislação, tá? Eu acho que tem mais algumas coisas para falar. Lógico que o empregado aí, nos termos do artigo 138 da CLT, ele não pode trabalhar nas férias maiormente para outra empregadora, né? Então, por exemplo, estou na empresa X, aí eu saio de férias. Durante meus 30 dias eu faço bico na empresa do seu Zé, aí é osso, né? Porque aí você não tá tirando férias, a férias perdeu a finalidade dela. Isso só pode acontecer se eu já tenho 2 contratos ou mais paralelos na carteira de trabalho e eu tiro férias de um e continuo trabalhando no outro como já trabalhei, né? Isso acontece com o professor, né? Porque o professor às vezes ele trabalha uma vez por semana. Então ele tira férias, aquele dia ele fica vago, nos outros ele trabalha. Normal, um contrato de trabalho normal. Agora que é o negócio legal, que é a vinda de férias. Falar de vinda de férias, estamos falando de conversão de parte das férias em abono pecuniário. Na verdade, esse termo vender ele é popular. A gente tem que falar de conversão de período, conversão de parte do período de férias em abono pecuniário, bufunfa, cascado. Lá no artigo 143, nós temos que é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias que tiver direito em abono pecuniário. Olha que da hora. É facultado o empregado converter 1/3, ou seja, de 30 dias só posso vender 10. De 18 dias só posso vender 6. Por isso que os direitos de férias do empregado, 30 dias, 24, 18, sempre são múltiplos de 3 para a gente conseguir vender, para a gente conseguir calcular a terça parte. Enfim, importante lembrar que esse é o limite. O empregado só pode vender 1/3 das férias dele. E olha só, 1/3 do período de férias a que tiver direito. Então, não necessariamente
é sobre os 30 dias, é sempre sobre o que o empregado tem direito. A base de cálculo das férias sempre vai ser o que o empregado tiver direito, né? O empregado, ele precisa avisar o empregador com 15 dias de antecedência do final do período aquisitivo dele. Então, comecei a trabalhar em janeiro numa empresa. Eu tenho até dia 15 de janeiro do mês que vem, vamos supor que eu comecei a trabalhar dia 30 de janeiro, né? Eu tenho até dia 15 de janeiro do ano que vem para avisar o empregador que eu quero vender minhas férias. Claro que eu posso fazer isso imediatamente. Assim que eu entrar, eu posso avisar. Mas se eu não fizer assim, em qualquer momento do ano, o meu prazo limite é 15 dias antes do período que você vai adquirir as férias, tá? E também, falando de prazo, o empregador tem até 2 dias úteis para fazer o depósito do pagamento da vinda de férias para o empregado antes dele entrar no gozo das férias. Aí, falando de férias proporcionais, a gente está falando do cálculo de verbas rescisórias, né? Então a gente pega do período aquisitivo, quantos meses o empregado trabalhou, e calcula isso em forma de fração. Não tem muito segredo, não vou me aprofundar muito, porque isso aí já é uma parte matemática e eu fiz direito para não fazer conta. Férias coletivas é um pouco chato, eu prefiro deixar para outro vídeo ou não falar. Legal falar de férias em dobro, e aí eu finalizo o vídeo. Quando um trabalhador não recebe o pagamento de suas férias em até 12 meses após adquirir o direito, então adquiriu o direito. Aí o empregado vai tirar as férias em julho. Tirou as férias em julho, passa agosto, passa dezembro. Se nos 12 meses subsequentes ao final do período aquisitivo, que nós já aprendemos agora, ele não recebeu o pagamento de férias, aí o empregador tem que pagar as férias em dobro. A gente chama isso de férias em dobra ou férias em dobro. Ou dobra de férias, como você quiser. Então, lembra, ele vai pagar as férias em dobro, mas o fato dele pagar as férias em dobro não significa que o empregado perde o direito de tirar férias. Ou seja, se atrasou o pagamento das férias, meu irmão, o seu empregado, além dele tirar as férias, dele ficar os 30 dias em casa, você vai ter que pagar 2 vezes a mesma férias. Então, meu irmão, não perde o prazo, entendeu? Então, é isso daí. Férias é mais ou menos isso daí. Essa parte de férias em dobro tá lá no artigo 137 e 134 da CLT, para usar os dois para entender. E eu espero que eu tenha ajudado.